por que a gente não pode simplesmente fazer com que a nossa alimentação fique legal, que a gente consiga manter essa produção no máximo possível quando a gente é mais jovem e depois no máximo possível quando a gente vai envelhecendo também e ir aceitando o envelhecimento da nossa pele, aceitar o nosso envelhecimento e reduzir os outros fatores que podem piorar esse processo. Olá! Cá estamos para um novo episódio do Me Venha com Abobrinhas. Esse projeto de muito conteúdo, muito conhecimento, quebra de mitos, falando sobre alimentação, sobre planeta, sobre tudo aquilo que nossas atitudes, nossas escolhas diárias impactam. Eu sou Alessandra Lúlio, nutricionista, vegana e uma ativista pelos bons hábitos, pela saúde das pessoas, pelos animais e pelo planeta. E eu sou a Laura, eu sou médica, tenho 29 anos, também sou vegana, como deveria ser pra gente estar aqui falando tanto sobre veganismo. E também, meu trabalho é muito parecido com o do Alê, acho que nós somos missionárias do veganismo, a gente tenta trazer mais informação sobre esse tema, que infelizmente ainda tem muito mito, mas a gente aos pouquinhos vai fazendo esse trabalhinho aí de formiguinha e conseguindo chegar em cada vez mais pessoas com a ajuda de vocês. E sobre mitos, hoje nosso episódio fala de um tema que envolve muitos mitos. Realmente. A gente vai falar, porque muita gente tem receio de pensar em alimentação vegetariana, vegana e derreter, desconfigurar. Ou seja, nosso assunto hoje é pele. Sim. Como cuidar da pele? Qual é o impacto da nossa alimentação na nossa pele, na viçosidade, na textura e tudo mais? Dá pra ser vegano e ter uma pele bonita, ter Será uma pele, que viçosa, bem elástica? Será que dá? Vocês vão aprender tudo aqui hoje. Antes da gente começar, quero lembrar vocês que Me Venha com Abobrinhas é um programa da Belief, que é uma marca de marmitas congeladas. Todas as marmitas são veganas, plant-based, pensadas por nutricionistas e criadas por chefes que tentam fazer uma comidinha super gostosa, bem equilibrada, para que vocês possam ajudar a rotina, tá? São mais de 30 opções de pratos completos. Tem também sopinha, tem sobremesa. E é só pedir lá no site. Chega em casa e bota para aquecer e pronto. Super praticidade. Ter comida congelada em casa é uma mão na roda, na rotina diária, nas loucuras que a gente vive, né? Muita gente não tem a possibilidade no dia a dia ter à disposição todos os nutrientes. E a gente sabe, para a gente fazer aquele prato balanceado, colorido, com vários grupos alimentares, a gente precisa ter uma variedade de, se organizar, comprar esses alimentos. Óbvio, todo mundo precisa fazer isso para ter uma boa alimentação. Porém, não é todos os dias que a gente consegue fazer. Às vezes tem aquela questão de uma viagem, a questão de um jantar num dia especial que não deu tempo de pensar na comida, né? Um final de semana que você realmente quer descansar. Tudo isso dá para colocar. A Belief vai ajudar. Você pede antecipadamente, deixa lá no seu freezer, tira, põe no seu micro-ondas e comida de verdade, sem livre de aditivos, ou seja, que é uma coisa muito bacana, pensando em ter comida pronta em casa. Realmente. Né? Ou seja, a gente é a comida caseira que nós faríamos na nossa casa, porém, já feita por alguém com muito cuidado, muito carinho, balanceado, equilibrado. E aí, com isso, conseguir manter uma rotina mais próxima do ideal, que é comer comida boa, comida balanceada de verdade todos os dias. Isso. É isso. Exato. Vamos começar? Além disso, tem 15% de desconto para quem assiste a gente aqui, porque vocês são super especiais e a gente quer, assim como a gente quer que vocês nos ajudem, a gente vai ajudar vocês também. Então, 15% de desconto, só clica no linkzinho e aproveita. É isso, vamos todo mundo, porque eu acredito que a gente esteja aqui para convencer vocês a comerem mais plantas. E esse é o nosso objetivo. Exato. Né? E não ter medo de que vai faltar algo. Sem medo, só com felicidade, certeza de que vai dar tudo certo. E vamos falar de pele. Gente, eu, através das minhas redes sociais e ao longo de tantos anos atendendo em consultório, a gente sabe que o nosso público, no meu caso, falando pelo menos do público do consultório, ao longo de muitos anos. E lá na minha rede social, quando vou ver lá os meus insights e tudo mais de 80% do meu público
são mulheres, é sexo feminino, né? Que são pessoas, obviamente, que tem toda uma questão mais apurada da questão da vaidade, de se cuidar, o que é muito bacana, né? A gente tem que se sentir bem com a gente e cuidar de si próprio, o autocuidado é algo extremamente positivo, que encoraja a gente, né, a se sentir melhor com a gente mesmo. Até certo ponto é maravilhoso, Exato, né? sem exageros. É importante, né, a gente olhar no espelho e gostar daquilo que a gente vê e aprender a gostar do jeito que a gente é também, mas buscar uma versão melhor. Acho que quando isso tá envolvido com a saúde, né, quando tá associado com uma busca de mais saúde, eu acho super genuíno. Exato, acho maravilhoso. É sentir-se bem, né, dentro das nossas possibilidades, né, de quem somos. E essa questão de sentir-se bem, essa questão da estética tá muito correlacionada principalmente com a pele, né? A pele é o maior órgão, né, do corpo humano, assim, externo e tudo. E é através da pele que a gente literalmente enxerga o passar dos anos. Exato, e é a pele que mostra às vezes que a pessoa não tá muito bem também, né? Uma pessoa que tá com a pele mais machucadinha, digamos, às vezes pra ti mesmo, tu fala, nossa, minha pele hoje não acordou boa, o que tá acontecendo? Será que eu comi algo que me fez mal? Será que eu tô fazendo que não tá muito legal? Então ela é um outdoor, termômetro, assim. né? Ela é o teu outdoor, então… A pele, ela vai fazer uma denúncia dos nossos hábitos efêmeros, ou seja, daquela semana, daqueles dias e tudo mais, como também, né, a médio prazo, a longo prazo, ela também vai mostrar os cuidados que você teve com si próprio ao longo da sua vida, né, levando aí a um acelerar do envelhecimento. Isso. Envelhecer, gente… Todo mundo vai envelhecer. Não tem o que fazer, gente. Não vai chegar nos 70 anos com pele de bebê. E tá tudo bem. Isso é sinal de maturidade, Claro. né? De experiência de vida. É só olhar pra uma folha também, né? Ela nasce isso. bem verdinha e ela vai ficando amarelinha. Eu gosto de falar do pelo dos cachorros também. Um cachorrinho bebê sempre vai ter aquele pelinho fofinho, hidratado, que brilha, aquela coisa. E o cachorro mais velho, ele tem um pelo mais sequinho, mais áspero, que não brilha tanto. E é normal, tá tudo bem, vai acontecer. Eu acho que a gente tá falando muito sobre isso pelo fato de que a gente não quer estimular, incentivar a busca pelo impossível, Exato. tá? Eu acho que assim, a beleza é a autoaceitação dentro das nossas possibilidades e dentro daquilo que somos em determinadas fases da nossa vida certeza. também, né? É pra vocês lembrarem que a gente tá falando de saúde. De saúde. E não de estética ou padrões corporais. Exato, isso é muito importante, né? Porque é assim, pelo menos eu e a Laura, a gente até debateu sobre isso antes, né? A gente, ou seja, essa busca louca por ser quem não somos, né? Cria muito mais uma ansiedade e deturpa a nossa própria personalidade, o que não é bacana. Mas falando em saúde real da pele, né? Ou seja, é importante lembrar que a pele é um órgão que hoje grande parte, né, da pele é água, tá? É um órgão muito hidratado, tanto que a gente percebe, né, a olhos nus. Percebe a olhos né, nus. quando a gente está desidratado, por exemplo, você toma muito sol, O dia que bebe muito álcool. Olha como a pele acorda no outro dia. Porque você tá cheio ali, né, de toxinas produzidas, metabólitos secundários. Muito. E você usa a água para eliminar essas toxinas que o álcool nos causa. E aí, obviamente, vai saindo do corpo e a pele é uma das afetadas, tá? Então, ou seja, muita água, ou seja, hidratação é um ponto extremamente importante, a gente vai falar sobre isso. Um outro ponto é entender o que é a composição da pele. A pele é formada por vários tipos de fibras, né? Como se fosse uma redinha, né? Acho que pensar numa rede… São redinhas. Redinhas, tipo uma gaze, né? Vamos pensar assim, aquelas fibras, né? Que são o colágeno, a elastina, e tem vários tipos de fibras ali que basicamente são feitas de proteínas, né? E são proteínas que compõem essas fibras que a nossa pele, por diferenciação celular, nós produzimos essas proteínas, nós fazemos, ou seja, nosso DNA foi lá, ele tem lá uma sementinha e fala assim, olha, você vai fazer essa fibra. Então, ele vai lá, capta, né, as matérias-primas, os aminoácidos circulantes que vieram da nossa alimentação ou do nosso próprio corpo, e ele fabrica essas fibras de acordo, obviamente, com estímulos, como, por exemplo, estímulos hormonais, que tem a ver com a nossa idade também, com a nossa cronobiologia, ou seja, ao longo da nossa vida, nossos hormônios vão estimulando, né, como se fossem orquestras, estimulando isso, estimulando aquilo, isso vai passando ao longo do tempo. Isso. Agora, e lembrando que o colágeno
colágeno tem uma função estrutural, né? A função dele não é deixar uma pele bonita, né? Não é essa a função em si. A função dele é de estrutura mesmo, manter aquela estrutura ali funcionante. Então, ele vai funcionar para esse motivo e por isso ele é necessário que a gente produza, né? Não é uma proteína, algo, ou como a gente tem, né, os aminoácidos essenciais que a gente não produz pelo nosso corpo. A gente produz o colágeno através desses aminoácidos que a gente produz dentro do nosso próprio corpo ou que a gente consome de fontes externas, porque é algo estrutural que tem que estar ali, tem que estar presente. Isso, e para fabricar, então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a quebrar alguns mitos, né? Primeiro, eu quis dizer que essas fibras que são estruturais da pele, que mantêm a nossa pele viçosa, mas, né, íntegra e tudo mais, são fabricadas pelo nosso próprio corpo, o nosso corpo que fabrica. Tá, e o que ele vai utilizar para fazer essas fibras? Tá, basicamente, os aminoácidos que vão compor essas fibras, fabricando, né? É a base. Né? A gente já explicou lá, se você tiver alguma dúvida, volta lá atrás no nosso episódio de proteínas. Episódio de proteínas que eu expliquei exatamente como que é. Uma proteína, né, só rapidamente, é uma estrutura, né, em que vários aminoácidos estão ligados por uma ligaçãozinha peptídica, tá? E quando a gente come essas proteínas, tá? Esses aminoácidos, gente, existem os aminoácidos que nós podemos fabricar e tem aqueles que a gente não fabrica. Os que a gente não fabrica, a gente chama de aminoácidos essenciais, ou seja, tem que vir de fora do nosso corpo através da alimentação. Então, cada proteína é composta por diversos aminoácidos, essenciais e não essenciais, ligados. No processo de digestão, quando a gente está digerindo o alimento, a proteína em si, a gente quebra essas ligações e a gente solta esses aminoácidos no intestino. E esses aminoácidos que são absorvidos, eles vão lá para a nossa circulação e ficam lá circulando. Cada estrutura do nosso corpo, como por exemplo a nossa pele, que quer fabricar o nosso colágeno, vai lá e vai captando esses aminoácidos da circulação e ela vai juntar, né, através de uma transcrição, né, do DNA, do RNA, ela vai juntar e ela vai fabricar o colágeno com os aminoácidos que ela pegou na circulação, tá? E não é somente os aminoácidos. A gente precisa nessa fabriquinha, nessa fábrica de fibras, né? Outros nutrientes são necessários, como por exemplo a própria vitamina C, alguns minerais, que fazem parte da composição dessa estrutura. A pele é muito rica em gordura também. Então as vitaminas que são lipossolúveis também vão ser muito importantes para esse processo. Por exemplo, a vitamina A, né? A vitamina D também é importante, a vitamina E também é super importante. Então, elas todas, a vitamina E, a vitamina C, elas vão ter um papel também de antioxidante ali e de auxílio de produção de colágeno. Então, realmente, aminoácido é o que a gente falou, a basezinha. São os tijolinhos para construir a estrutura. Da construção. O que gruda, o que cola, o que tu bota no meio, que vai ajudar, são esses outros. Vitaminas, tipo biotina também, né? A vitamina C, enfim, essas outras lipossolúveis. E alguns outros minerais, tipo zinco, cobre, que são super importantes. Também fazem parte. Enfim, então, ou seja, não é somente… Ou seja, por que eu tô explicando tudo isso? Porque eu vou fazer uma ligação direta entre tudo que a gente precisa para poder fabricar essa estrutura da nossa pele e a nossa alimentação. Uma alimentação à base, né, de vegetais consegue fornecer todos esses nutrientes necessários para que nós façamos e possamos produzir essas fibras, esse colágeno, essa elastina e tudo mais. Ou seja, eu preciso dos aminoácidos e todos os aminoácidos estão presentes nos alimentos de origem vegetal. No feijão, na lentilha, na ervilha, no grande bico, na soja, no arroz, no milho, na couve, na fruta. Todos eles vão fornecer esses aminoácidos para esse pool de aminoácidos que fica circulante. Essas vitaminas, esses minerais, todas também, de forma abundante, estão nos vegetais. Então, uma dieta à base de vegetais vai ficar jogando na circulação todos os ingredientes para o nosso corpo fabricar o nosso colágeno. Daí você vai me perguntar assim, mas Ale, eu ouvi falar que eu preciso tomar colágeno, porque o colágeno, eu preciso comer o colágeno para melhorar o meu colágeno. Gelatina, né? Nossa, eu ouvia muito comer gelatina. Então. Bom, a primeira coisa em relação a isso é… Nem sempre essas vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos vão ser destinados à produção de colágeno. Por quê?
Porque se o teu corpo tiver com outras necessidades mais importantes, outras inflamações, outras intoxicações, que são advindas do teu estilo de vida, principalmente, e também da tua alimentação, claro, ele vai destinar esses substratos para esses outros locais. Ele vai mudar, ao invés de fazer colágeno, ele vai produzir outras coisas que vão ajudar, por exemplo, a desintoxicar o fígado, se ele precisa. É sempre importante dizer que o corpo trabalha por prioridades. Ele trabalha por prioridades, e a exato. prioridade… A gente tem órgãos mais vitais do que outros. Exato. E assim, a pele ficar um pouco mais envelhecida não vai matar ninguém naquele momento. Exato. Então, pro corpo ele fala assim, tá, o estresse oxidativo, os radicais livres, né, que aumentam o envelhecimento celular, eles estão ali na pele, eu precisaria ajudar a melhorar ali com esses antioxidantes, mas eu tenho outras prioridades, então eu vou botar os antioxidantes que ela tá comendo aqui. Ou seja, quanto mais antioxidante a gente consumir e quanto mais a gente melhorar os outros fatores externos, que a gente também vai falar um pouco sobre isso, e internos que são relativos à alimentação, mais a gente vai conseguir realmente fazer com que o corpo produza ali um colágeno que a gente tanto quer. Tem que lembrar que tudo que é estrutural não é prioritário. A prioridade é o vital. São as funções vitais, as detoxificações, as partes vitais, como por exemplo, toda a parte fisiológica vital, bater coração, pensar, cuidar do cérebro, cuidar dos órgãos vitais, né? A pele é um órgão estrutural, como a Laura disse. Tipo, se eu tenho uma alimentação deficitária que vai me trazer de forma bastante limitada esses nutrientes, provavelmente a pele vai ficar para depois, tá? Então, ou seja, primeiro, a gente está falando aqui que uma alimentação à base de vegetal vai fornecer esses nutrientes. Então, normalmente uma alimentação mais balanceada, colorida e tudo mais, ela vai trazer de forma abundante todos esses ingredientes, esses nutrientes, que vão servir tanto para o vital quanto para o estrutural. Então isso é positivo para a pele. Com relação ao consumo de colágeno… E voltando na cápsulazinha, que é uma introdução gigantesca, tu vai tomar essa cápsula. O que é a cápsula de colágeno? Bom, colágeno é uma proteína. Então é como se fosse um mini suplemento proteico mais direcionado para realmente o colágeno. A grande maioria deles tem ali os aminoácidos mesmo do colágeno e alguns até tem junto essas vitaminas, minerais que são necessários para a produção. Ou seja, tu tá tomando um suplementinho que vai ser ali, quando tu vai consumir essa proteína, esses aminoácidos, como a Ale falou, vão ficar naquele pool ali, vão ficar no limbo, pensando, tá, pra onde é que eu vou agora? Pra onde é que eu vou agora? E eles não necessariamente vão ser utilizados para a produção de colágeno novamente. Não existe um marcador nesses aminoácidos que fala assim, olha, eu vim do colágeno, eu vou parar no colágeno. Então, assim como para a alimentação, se tu não estiver consumindo adequadamente e estiver oferecendo muitos fatores de risco para tua pele não ficar legal, se tu consumir um suplemento de colágeno e o teu corpo também não estiver bom para produzir o colágeno, ele não vai produzir. Então, não é certeiro. E é desnecessário, porque se a gente encontra isso na alimentação… Todos esses aminoácidos estão não tem por que alimentos. gastar num suplemento. Não faz muito sentido gastar num suplemento. Tudo bem, a nossa produção de colágeno e elastina, ela reduz, sim, com o passar do tempo. Mas por que isso tem que ser um problema tão gigantesco, né? Por que a gente não pode simplesmente fazer com que a nossa alimentação fique legal, que a gente consiga manter essa produção no máximo possível quando a gente é mais jovem e depois no máximo possível quando a gente vai envelhecendo também e ir aceitando o envelhecimento da nossa pele, aceitar o nosso envelhecimento e reduzir os outros fatores que podem piorar esse processo. É uma maneira muito mais fácil, né? Eu acho que são duas coisas aqui. A gente já colocou assim, basicamente, ou seja, primeiro mito. Ninguém precisa consumir colágeno. Gente, colágeno que se vende no mercado, seja em cápsula quanto em pó, ele é partes de pele, cartilagens, orelhas, focinhos, rabos de todos esses animais que são abatidos na pecuária e se deu uma função nobre para a indústria ganhar dinheiro. Coloca lá esse resto, esse monte de pele, rabo, focinho, orelha. O que eu faço com isso? Pelo amor. Eu vou lá, eu transformo isso num pozinho branco, coloco sabor de chocolate, sabor de morango, berries e eu vendo para as pessoas falando que isso aí é bom para a pele, tá? De modo geral, é proteína igual qualquer outra proteína. Tanto faz você consumir o colágeno quanto consumir, por exemplo, uma proteína de ervilha em pó, quanto comer feijão na sua casa. Enfim, o que é importante é que nós forneçamos a quantidade adequada de proteínas. Não faz diferença, ou seja, para a pele, esse colágeno não faz. Então, isso é puro
Marketing. E lembrando da questão do complexo alimentar, né? Da matriz, que a gente já falou 1 trilhão de vezes aqui. Tu vai consumir o colágeno, é uma cápsula, que tem algumas coisas ali dentro. E basicamente tem colágeno puro, né? Exato. E se tu consome o alimento, tu vai ter a matriz alimentar. Mas você vem com as fibras. vitaminas, com os minerais, você vem com as fibras que vão cuidar do intestino. A Laura vai falar sobre isso. Você tem principalmente os antioxidantes. Por quê? Porque a gente tem duas coisas para quando a gente fala de cuidar da pele. Uma é dar a condição ideal para a pele se manter, ou seja, eu tenho lá um X de colágeno, de pele para eu reparar, para eu fabricar naquele dia, tá? E se eu forneço as matérias-primas necessárias, sem essa competição, ou seja, eu tenho uma alimentação abundante que vai fornecer tudo que o meu corpo precisa, tanto para o vital quanto para o estrutural, eu vou usar essa minha capacidade de regeneração da pele na velocidade máxima. Então, eu dou as condições ideais, meu corpo vai lá e faz. Responde. Então, ou seja, então a alimentação, a dieta vai conseguir dar essa condição ideal. Legal, uma alimentação adequada, balanceada, comida de verdade, aquilo que a gente já falou zilhões de vezes por aqui, sem precisar de suplemento. O suplemento, ele só está entrando como uma muleta para quem não quer fazer a coisa direito. E que mesmo assim vai continuar não fazendo direito. Exato, né? porque o suplemento toma não vai o suplemento e acha que resolveu alguma coisa, mas os buracos da alimentação nunca vão ser sanados. Suplemento, gente, sempre é cerejinha de bolo. O suplemento, ele não vai… Se um copo tá vazio, o suplemento não vai encher ele. Primeiro tu preenche com o que tu tem que fazer. E se tu precisar de um suplemento aí em cima de tudo isso, aí tu bota ele pra dar aquela extravasadinha. Mas ele não vai encher um copo que tá vazio. E pensa, a gente precisa cuidar da nossa pele pra sempre. Ou seja, não é uma coisa que eu vou fazer agora. Eu tenho que tomar… Então, ou seja, é a comida que a gente vai consumir pra sempre. Uma das coisas que eu mais amo da alimentação à base de plantas é isso. Eu não preciso cuidar da minha pele específica. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo pra todos os outros. Todas as outras é a mesma coisa pra ganhar cuidar. músculo, é a mesma coisa pra não ter doença cardiovascular, é a mesma coisa pra não ter Alzheimer, pra não desenvolver demências, pra diminuir chance de câncer, pra perder peso com mais facilidade. E tu vai ter, assim, muitos benefícios quando tu consome muito mais plantas e uma alimentação equilibrada e praticamente nenhum risco, não tem nenhum efeito adverso e disso. Custo muito mais baixo do que ficar tomando suplemento. Então, ou seja, a gente já cuidou, já entendeu que para poder fabricar a estrutura da nossa pele, para manter ela firme e tudo mais, a gente precisa fornecer ingredientes, né, que são os tijolinhos e tudo mais, que estão presentes na alimentação e tanto faz de onde veio. Então, uma alimentação à base de plantas, ela vai ajudar bastante a você bater as metas desses nutrientes e dar ainda mais os antioxidantes e tudo mais, que a Laura vai falar daqui a pouquinho, que são extremamente necessários para a parte B. Porque não basta você dar somente a condição para você construir a pele. Você também precisa evitar os danos que a nossa própria vida causa na pele. Danos que são causados por fatores externos e fatores internos. Os fatores externos a gente já sabe bastante. Primeiro, o sol, que se você toma sol demais não adianta, você está danificando a sua pele. A poluição, né? É interno, mas é externo. O estresse, né? Porque a gente recebe gatilhos que levam ao estresse. Também o cigarro está totalmente ligado ao desenvolvimento aí de questões de piora na qualidade da pele em si. A gente pode ver pessoas fumantes que elas têm, né, um semblante mais envelhecido. Então, fatores externos, que a gente chama de exógenos, eles influenciam muito a pele. Então, evitar esses fatores é uma forma de evitar acelerar os problemas na pele. Até hoje a exposição excessiva a telas, né? Que também é prejudicial. Então, vai envelhecer mais vamos facilmente. ficar mais na natureza de novo. E temos, né, o outro lado, que eu acho que é muito importante a gente falar, porque nós mesmos, através do nosso consumo, da nossa alimentação, do nosso estilo de vida e fatores endógenos que nós mesmos fabricamos, podem ativar gatilhos que aceleram o envelhecimento da pele. Exato. Que é o quê? Por exemplo, tem atividades que nós fazemos e que nós, por exemplo, produzimos muitos radicais livres. Né? Radicais livres, eles chegam a produzir, eles tornam tudo mais lento no processo de regeneração, eles danificam as estruturas que já estão ali, por exemplo, danificam a estrutura do colágeno e tudo mais. E além disso, a gente produz através de, ou seja, hábitos alimentares, nós temos, é mais do que sabido, né, gatilhos inflamatórios. Sim. E eu queria, na hora que você falasse como médica, essa questão dos gatilhos inflamatórios que a dieta
comum. Eu sempre gosto de falar entre a dieta normal, né? Ninguém olha para isso e fala que o normal é meio… Né? Normal tá longe de ser o ideal, né? Esse mês a gente até fez a gente fez um dos episódios que foi falando sobre isso, né? Como a gente normaliza, porque é algo que tá intrínseco na sociedade. Parece que é o normal. O normal, né? Mas, desde quando, né? Eu gosto até de falar, não, é o anormal. Pra mim é o anormal, porque eu sou de outra tribo. Pra mim, essa tribo é anormal. Mas quais são esses fatores endógenos, né? De dentro pra fora, que atrapalham na qualidade da pele? Além de ter, claro, todas essas coisas externas que são extremamente importantes, a gente, primeiro, radical livre, a gente não tem como fugir deles. Eles vão ser produzidos porque toda a reação química no nosso corpo… Só de respirar e produzir. Só de respirar, tu vai fazer um exercício físico, tudo vai fazer tu produzir radicais livres. Então, o maior foco da nossa vida não é nem não produzir eles, é a gente conseguir dar uma equilibrada neles e diminuir… Neutralizá-los, né? Fazer uma neutralização mais adequada, assim, tá? Então, por exemplo, tá? A gente tem no nosso corpo algumas vias inflamatórias. Eu não vou entrar em nomes aqui, acho completamente desnecessário, porque a gente tá querendo que só vocês entendam como que funciona tudo. Mas quando a gente consome, por exemplo, alimentos muito ricos em gorduras saturadas, como é o caso dos alimentos de origem animal. Então, tudo que é de origem animal é extremamente rico em gordura saturada. No reino vegetal, a gente tem o coco como um principal exemplo, o óleo de palma também, mas enfim. Basicamente, a gente tem os alimentos de origem animal, que são os principais representantes do grupo das gorduras saturadas. A gente também vai ter as proteínas do leite. Então, a caseína, a proteína do soro do leite, são proteínas que, por si só, elas estimulam o aumento da reação inflamatória no nosso corpo. Por quê? Tem alguns fatores de crescimento ali dentro que vão estimular que essas vias aconteçam. Então, a gente fica com um corpo mais pró-inflamado, tá? Elas liberam substâncias que são mais pró-inflamatórias. Então, daí vocês começam a entender que se a gente tá liberando isso, a gente precisa lutar muito mais para que aconteça a neutralização. Então, tu precisa se alimentar muito melhor se tu tá comendo essas coisas com uma certa frequência, porque tu vai ter os fatores pró-inflamatórios e para neutralizar ele, tu vai ter que consumir muito dos outros, tá? E daí só uma cápsula de colágeno muito provavelmente não vai adiantar. Bom, além disso, a gente também tem os alimentos muito ultraprocessados, que também vão sinalizar mais vias inflamatórias, vão elevar mais a insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a gente a fazer uma digestão melhor da glicose, colocar a glicose dentro da célula para dar energia mesmo celular. E quando a insulina é muito estimulada o tempo inteiro, ou quando a gente consome alimentos muito refinados, muito processados, que estimulam mais que ela seja liberada, a gente também vai ter uma ativação dessas mesmas vias inflamatórias, são todas as mesmas dentro do nosso corpo. Outra coisa que também vai influenciar é a nossa microbiota. E a microbiota, ela é ligada diretamente à nossa alimentação. O que a gente come é o que vai nutrir ou fazer com que as nossas bactérias do intestino morram. E o intestino, ele tem um eixo de ligação com vários outros órgãos, né? E um deles é o eixo intestino-pele. Então, ele é ligado à pele. Então, quando estudos, por exemplo, com pessoas que têm muita acne foram feitos para avaliar a microbiota, e foi visto que essas pessoas, elas têm muito mais o que a gente chama de endotoxinas, que são os produtos liberados pelas bactérias quando elas estão em desequilíbrio no nosso corpo, tá? As bactérias entram em desequilíbrio quando? Geralmente quando a gente consome ou esses alimentos que eu falei antes processados, enfim, ou então alimentos com muita gordura saturada também. A gente vai acabar nutrindo um tipo de bactéria que dá uma desregulada naquela população total. Baixo teor de fibras, ou seja, alimentos mais refinados, né, mais açucarados, óleos, adições, alimentos não comem os alimentos íntegros do jeito que a natureza fez. E por outro lado, tem um peso bem grande na dieta de alimentos de origem animal. Exato. Que são ricos em proteínas e ricos em gordura saturada. Exato. E proteínas, agora que tu falou delas, que eu ia me esquecer já. As proteínas que são as do BCAA, que a gente chama, né? Que são as proteínas que são mais usadas para crescimento muscular, também são as proteínas que estão mais implicadas, por exemplo, no aparecimento de acne, tá? Então, também tem mais isso. A gente agora estamos falando um pouquinho mais de acne, porque também tem muita essa queixa de acne, né? Principalmente a questão de colágeno e a questão da acne são as duas coisas que mais pegam em relação à pele. Então, quando a gente libera essas
essas vias mais inflamatórias, a gente faz com que a nossa pele não consiga funcionar adequadamente. Então, isso vai comprometer a produção de colágeno, vai comprometer a hidratação da pele, vai comprometer a produção de fatores anti-inflamatórios ali que vão te deixar com a pele mais viçosa, vai deixar ela mais elástica. Tudo isso vai ficar comprometido e ainda por cima a inflamação vai aparecer em formato de alergias, erupções como acne, por exemplo, e outros tipos de problemas de pele que qualquer pessoa possa ter, tá? E então, aí em relação à microbiota, voltando nisso, né? Quando a gente tem essa microbiota muito desregulada, elas vão liberar fatores inflamatórios também. Então, além de ter a inflamação, que é advinda dos próprios alimentos, que vai desencadear essas vias inflamatórias, quando a microbiota não tá legal, isso também vai acontecer por outras vias. Então, são várias vias competindo com a via de resolver a pele. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa aumentar o consumo de antioxidantes. Tem um estudo que ele estudou, assim, muitos mil alimentos para ver a quantidade. É 3.100. Não é 31, não é 3.000? É 3.000, né? 3.100 alimentos. Para ver a quantidade de antioxidantes. E os alimentos de origem animal, eles têm, assim, mais ou menos umas 60 vezes menos, né? É isso, né? Praticamente não tem, mais ou menos umas 60 vezes menos antioxidantes, porque eles são praticamente zerados. Então, se a tua alimentação, ela é baseada em alimentos de origem animal, muito provavelmente tu tá consumindo praticamente zero antioxidantes na tua alimentação e também está consumindo poucas fibras. As fibras, elas também têm uma função de reduzir essa inflamação corporal. Quando elas são levadas pelo intestino, elas vão levando alguns fatores que também não são legais e eles vão ser excretados junto nas fezes. E fora que os alimentos também têm as fibras prebióticas, né? Que servem de alimentos para manter a saúde dessa microbiota toda. Tá? Então, ou seja, existe uma relação direta, né, entre o nosso intestino e a qualidade da nossa pele. Existe uma relação direta entre o consumo de fatores que são como agentes de limpeza, né? Ou seja, alguns desses, todos esses antioxidantes que vão ajudar o nosso corpo a eliminar essas toxinas, reduzir esse grau inflamatório que danifica, né? Ou seja, quando o nosso corpo está inflamado, a gente, vou fazer uma analogia aqui, é meio que tipo assim, ó, tem um princípio de incêndio na nossa casa. Eu não vou continuar arrumando a casa, fazendo faxina, limpando a estante, se tá tendo incêndio ali, eu vou correr para apagar o fogo, tá? E quando a gente fala de cuidar da nossa pele, refazer a fibra de colágeno e tudo mais, a gente tá falando de arrumar a estante, tá? Se tá pegando fogo, ninguém vai ficar limpando a estante, arrumando a estante, tá? Então, ou seja, é mais uma vez a questão da prioridade. Num quadro de inflamação ou uma condição pró-inflamatória, o nosso corpo tá lá correndo atrás de reduzir essa inflamação, que ela vai causar danos. Ela vai causar danos, inclusive, se ela seja levando a doenças mais sérias e tudo mais. Então, claro que, gente, eu não tô falando de uma inflamação assim, nossa, o cara tá inflamado, eu tô... Não, isso é algo, agora você me pergunta, mas o que é inflamação? O que é essa inflamação? Tem vários tipos. A gente sabe que essa condição pró-inflamatória é algo lento e é algo que tá ali quietinho acontecendo, mas que é um foco de olhar do nosso corpo. Que ele vai direcionar energia, ele vai direcionar nutrientes para tentar apagar, entre aspas, esse fogo e manter o equilíbrio. Isso a gente chama de inflamação de baixo grau. Tu não vai ter super sintomas de inflamação, tu não vai ter nada que tu fala, meu Deus, tem algo muito errado com o meu corpo. E aí também mora um problema, porque é muito silencioso. Muito silencioso. Só que isso vai se desenvolvendo ao longo de anos, e tu pensa, não, isso aqui não vai me matar. E não vai mesmo te matar, mas vai fazer o teu corpo ir funcionando menos cada vez. E vai chegar um momento que esse dano vai ser irreversível. Ou que vai ser muito mais difícil de reverter ele do que se tu tivesse tomado um pouco mais de cuidado antes. E aí a gente fala, né, que todas as doenças crônicas, doença crônica é algo que teoricamente, né, não se cura, né? Inclusive isso, entre aspas, a gente sabe que a dieta à base de planta consegue curar algumas doenças crônicas. Reverter e curar. Reverter doenças cardiovasculares e diabetes de início. Mas enfim, essas doenças crônicas são algo assim, esse pequeno desequilíbrio silencioso que vai acontecendo 1 década, 2 décadas, até que você é contemplado com uma doença, né? Que você passa a ter que lidar com ela pro resto da sua vida. E quando a gente fala de fatores estéticos, qualidade, viço, brilho da pele, lembre-se, não é essencial para o nosso corpo ficar com a pele maravilhosa, né? O nosso corpo vai estar sempre preocupado e gastando energia, direcionando nutrientes
para aquilo que mantém o equilíbrio e que está mais relacionado à própria segurança da manutenção da vida. Então, lembrem-se, fatores estéticos, eles estão sempre na margem, ou seja, se sobrar, se tiver uma condição bacana, eu vou cuidar disso. Tá? Então, ou seja, se você está preocupada com a sua pele, né, de tentar, ou seja, minimizar os problemas do envelhecimento, né, tentando manter a viscosidade, não é viscosidade, o viço da pele. Viço da pele, a viçosidade, o brilho, né, evitar as rugas e tudo mais, dentro, né, de determinadas faixas da Tem mais uma idade. coisa que é muito importante, que é os movimentos que a gente faz com o nosso, com a nossa boca, eu tô ferrada, então. com o nosso corpo, porque hoje eu estou seguindo várias fonoaudiólogas, pessoas que falam de massagem facial e tal. E realmente as nossas expressões, vai criando vínculo, o fato né? da gente deixar o dente muito grudado, e isso todo mundo faz, porque a gente vive numa sociedade de pessoas muito estressadas. A gente, além de ter o desgaste nos dentes, isso faz com que a gente aumente rugas no rosto, no pescoço. O fato da gente ficar com o celular aqui o tempo inteiro aumenta a ruga no pescoço também. Aí, ó. Então, tem esses fatores externos que também são bem importantes e são comportamentais. É legal de sempre a gente olhar. Então, tu pode mudar a tua alimentação e tu pode mudar esse teu comportamento. Tu não pode, por exemplo, mudar a poluição que tu recebe morando em São Paulo. Vai morar na praia. Tu pode morar na praia. Mas se tu não puder morar na praia… Eu, por exemplo, fui embora de São Paulo, gente. Porque não tava dando pra mim. Mas se tu não puder, por exemplo, tu pode fazer essas outras coisas. Então, usa todos os artifícios que tu pode. Claro que eu não posso dar essas indicações, porque não é minha área. Mas a gente pode falar pra vocês o que comer. Mas basicamente, gente, eu acho que assim, é lembrar que pele não é a prioridade pro seu corpo. Então, você tem que estar garantindo que a sua alimentação seja tão rica e abundante a ponto dela fornecer tudo que você precisa pro vital, pro essencial, pra segurança da manutenção da vida e pra sobrar também pra pele. Saber e mostrar que através da alimentação, através dos alimentos de origem vegetal, a gente fornece todos os elementos essenciais para a formação do colágeno e para a manutenção. E através de uma alimentação prioritariamente à base de vegetais, a gente tem uma carga de antioxidantes, de fatores anti-inflamatórios muito maiores do que uma dieta simples, aquelas à base de proteínas animais e alimentos refinados. Todas aquelas vias inflamatórias que eu falei, elas na verdade são desativadas pelo maior consumo de fibras, né, fibras dos vegetais, não fibras musculares dos animais, por exemplo, dos antioxidantes, que são substâncias que estão presentes nos vegetais, que eles produzem para se proteger de fatores externos e que a gente pode utilizar, e também alguns minerais e vitaminas que também têm essa função antioxidante. Então, os antioxidantes são tudo isso. Todos eles vão ter uma açãozinha diferente da outra. Então, vocês não precisam saber qual é o antioxidante específico do chá verde, qual é a curcumina. Gente, é literalmente a variedade. Então, se tu consumir várias cores ao longo do teu dia, tu vai consumir vários antioxidantes. Cores naturais, né? Não jujuba, por exemplo. Por favor. Cores naturais, vai ter antioxidante. Então, como a Laura falou, e a gente vai repetir, é a mesma metodologia de sempre, como aos vegetais. A gente isso tudo está ligado a uma qualidade de uma alimentação mais íntegra, mais natural possível. Comida de verdade. E evitar os fatores que danificam a nossa pele, que são externos, né, que a gente já falou de sol, poluição, estresse e tudo mais, e também, né, os fatores internos, como cuidar da microbiota, cuidar do nosso intestino para que ela não produza essas substâncias pró-inflamatórias, redução do consumo de gorduras saturadas, ou seja, redução do consumo de alimentos de origem animal. E outra coisa muito importante, que a gente já falou, mas eu vou repetir aqui, a gente cuidar do nosso estresse. Hoje, a gente tem muitos fatores que levam a gente a se sentir estressado o dia inteiro e que levam o nosso corpo a ficar numa situação de luta ou fuga, ligado assim, ó, com o exército todo ligado. E isso vai gerando também envelhecimento, porque a gente vai liberar mais hormônios que são mais estressantes, libera menos hormônios que fazem a gente se sentir mais calmo e proteger o nosso corpo, porque o corpo, na verdade, ele quer sobreviver. Então ele fala, tá bom, vamos sobreviver, vamos gastar tudo que a gente pode aqui, tá? Então,
isso é muito importante. Claro, a alimentação é essencial, mas a gente é um ser complexo. Tudo funciona junto. Não adianta só tu comer bem e tu aceitar viver uma vida extremamente estressante. Então tem que tentar buscar um ponto de paz, de equilíbrio, fazer uma yoga, uma meditação, uma terapia, o que for, pra te também buscar essa tranquilidade e reduzir hormônios que vão também te levar ao envelhecimento precoce. Aprender a dizer não também, né? Aprender a dizer não. A gente tava falando sobre isso. Aprender a dizer difícil. não, a escolher, né? Ou seja, aquilo que realmente nos satisfaz, nos faz feliz, é aquilo que realmente é necessário, tá alinhada, né? Nossos pensamentos, aquilo que a gente quer com as nossas atitudes. E principalmente, quando se trata de questões estéticas, né? É saber que nós somos seres que estamos aqui para evoluir como pessoas e que as nossas marcas de expressão são as marcas de vida. Da vida, são a história. São as nossas histórias. Então, hoje, essa super vaidade de querer buscar algo que não somos, ela também gera… Querer parecer um filtro do Instagram, né? Pelo amor, aqueles filtros do Instagram, meu Deus. Não. Enfim, é querer, ou seja, proporcionar a nós o melhor de nós. Mas sempre sendo nós. Exato, aceitar quem a gente é. Características individuais, ou seja, de cada um. E é linda a diversidade, é linda a idade, é linda a maturidade, tá? Eu sou muito crítica a essa busca, a essa perfeição que é totalmente custosa. E que na verdade é uma nossa saúde emocional. O que é perfeição, né? Porque pra mim o perfeito é imperfeito. E porque a gente olha pra natureza, por exemplo, todas as árvores são diferentes, uma folha tá quebrada, uma folha tá aqui, e a gente acha perfeito. A imperfeição é linda. A imperfeição, ela faz parte da gente. O perfeito é tu funcionar bem, tu tá bem, tu se sentir, tu não ter dores, tu tá se sentindo tranquilo, tu tá fazendo algo de bom por ti, tu saber que tu tá sendo congruente com os seus valores. Isso é bom, isso é perfeito. Maravilhoso. Eu acho que isso é um ponto que o veganismo me trouxe pessoalmente, que é o fato de que eu comecei a entender os meus hábitos alimentares, as minhas escolhas alimentares e a minha existência como algo que pertence a um ecossistema todo, tá? Então, se eu uso estratégias e uso demais o planeta buscando a minha vaidade, eu não tô sendo equilibrada dentro de um sistema, de um ecossistema. Então, minha prioridade é comer, ter hábitos que façam bem para tudo, né? Tudo. Que tenha um impacto positivo para tudo que está à minha volta. Isso me fez eu reduzir aí essa busca assim, estética, ou seja, colocar a minha estética num quarto ponto de referência, não mais segundo, enfim, ou seja, minha saúde acima de tudo, né? E todas as… E uma coisa vem com a outra, né, Lê? Juntos. Quando tu se cuida, saúde, tu vai tá bonito, tu vai tá bem. Por mais que o teu corpo, o teu rosto não seja o padrão da revista, tu vai transparecer isso. Isso é claro. Eu percebo muito nas pessoas que se cuidam de verdade. Isso é um pensamento ecológico. O seu padrão de beleza, nem gosto da palavra padrão, está o quanto você é genuíno, o quanto você é interessante como pessoa. Eu gosto de uma frase que fala, você é o seu próprio padrão. É isso. Maravilhoso. Gente, eu acho que finalizamos aqui mais um episódio, Me Venha com Abobrinhas, que é uma ideia, uma proposta da Belief, que trabalha com comida de verdade, que ajuda as pessoas a realmente cumprir essa meta de comer mais plantas, né, de forma muito saborosa e prática no dia a dia. Eu queria pedir para todo mundo aqui compartilhar esse vídeo, se você chegou até aqui, assistiu, ver se faz sentido para você ou para aquela sua amiga, aquele seu amigo, aquele seu amigue que tá por aí, que poderia, né, assim, ouvir o que falamos e, né, repensar certas questões e de repente pensar de uma forma diferente sobre… E parar de gastar dinheiro, às vezes com suplemento desnecessário, gastar mais dinheiro na feira, comprar orgânicos. Usar esse dinheiro para comprar os orgânicos, todo mundo fala que é caro. Exato. Né? E é isso, eu acho que nosso grande objetivo aqui é fazer você entender que é muito mais simples ser saudável, estar de bem com a vida, se sentir bem, do que muita gente acha que é. E a Belief, Me Venha com a Abobrinha, surgiu para isso. E quero lembrar mais uma vez que vocês têm 15% de desconto, então…
Clica no linkzinho, escolhe os teus pratos. Lembra que é só pedir, vai chegar em casa e tu faz ali rapidinho. Não precisa nem botar na panela nem nada, é só no micro-ondas ou no forno. E tu vai ter uma refeição muito mais rica em vegetais do que tu teria se tu fosse simplesmente tomar um shake ou fazer alguma outra refeição ultraprocessada, tá? Aproveitem e conheçam a Belief. É isso, e manda notícias. Escreve aí, ó, nos comentários do vídeo o que vocês acharam. Se tem dúvidas, se querem que a gente traga outros assuntos, a gente tá aqui para isso. Estamos criando todos os dias novas pautas e, ó, manda a sua dúvida ou então aquilo que você quer que a gente traga para cá. Isso aí, toda quarta-feira às 3 da tarde. Nos aguardem. Até semana que vem. Um beijo.